Antes de começar, eu te peço algo muito importante. Se você gosta de histórias reais, relatos antigos e mistérios que quase ninguém tem coragem de contar, deixe o like agora. Isso ajuda o canal a continuar. E se inscreva, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o Brasil. Respire fundo, porque o que vem a seguir não é fantasia comum. São relatos repetidos por pessoas simples do interior, gente que nunca escreveu livros, nunca apareceu na televisão, mas que carregam histórias que atravessaram décadas. Quando falamos do Brasil, quase sempre pensamos nas grandes cidades, nas praias, no movimento. Mas existe outro Brasil. Um Brasil silencioso, esquecido, onde as noites são longas e o escuro parece ter vida própria. No interior, o silêncio não é vazio. Ele observa. Em muitas cidades pequenas existem casas que ninguém consegue morar, não por falta de dinheiro, mas porque algo ali dentro não permite. Em uma cidade do interior de Minas Gerais, há uma casa antiga no fim de uma rua sem saída. Durante o dia ela parece comum, mas à noite ninguém passa por ali sem acelerar o passo. Uma família tentou morar nessa casa, o pai, a mãe e 2 filhos pequenos. No início, tudo parecia normal, até que começaram os sons, passos no telhado, portas rangendo sozinhas. E sempre, sem exceção, às 3 horas da madrugada, alguém batia na porta do quarto. Quando o pai abria, não havia ninguém. Mas o ar ficava pesado, difícil de respirar. Os filhos passaram a acordar chorando, dizendo que viam uma mulher parada no corredor. Ela não falava, apenas observava, como se estivesse esperando algo. A mãe começou a adoecer. Nenhum médico encontrava explicação. Ela apenas repetia, cada vez mais fraca, que a casa não queria a família ali. Numa madrugada de chuva forte, eles saíram correndo, deixando tudo para trás. Nunca mais voltaram. A casa continua vazia até hoje. E histórias como essa não acontecem só em Minas. No interior do Nordeste, caminhoneiros contam sobre um homem que aparece nas estradas durante a madrugada. Alto, magro, com roupas antigas, como se tivesse parado no tempo. Ele pede carona, senta no banco do passageiro. Fala pouco, mas há uma regra que todos aprendem tarde demais. Nunca olhe para ele pelo retrovisor. Um motorista contou que, ao olhar, viu que o homem não tinha olhos. Era apenas um vazio escuro no lugar do rosto. Quando o caminhão parou, o passageiro simplesmente desapareceu. Não abriu a porta. Não deixou marcas. Alguns dizem que é o espírito de alguém que morreu na estrada. Outros acreditam que aquilo nunca foi humano. No interior de São Paulo existe uma igreja antiga que permanece fechada há décadas. Dizem que foi interditada por risco de desabamento. Mas os moradores antigos contam outra versão. Durante uma reforma, trabalhadores começaram a ouvir cânticos vindos do altar, mesmo com a igreja vazia. Bancos se moviam sozinhos, e uma presença parecia observar quem entrava. Desde então, ninguém mais tentou reformar o lugar. Quem passa em frente à igreja durante a madrugada jura ouvir orações sussurradas, mesmo com as portas trancadas. O que chama a atenção é que essas histórias se repetem. Mesmos horários, mesmas sensações, mesmo medo. 3 da madrugada. Locais antigos. Silêncio quebrado por algo que não deveria estar ali. As pessoas do interior não gostam de contar essas histórias. Elas contam porque precisam alertar. Porque sabem que nem tudo que existe nesse Brasil escondido pode ser explicado. E o que você ouviu até agora é só o começo. Existem relatos sobre criaturas vistas na mata fechada, famílias que desapareceram sem deixar rastros, fazendas onde ninguém consegue passar a noite inteira. Se você quer ouvir essas histórias, deixe o like. E se inscreva no canal, porque na próxima parte os relatos ficam ainda mais perturbadores. No interior do Brasil, o escuro não é apenas ausência de luz. Às vezes, é presença.
No silêncio das noites do interior do Brasil, o que parecia ser apenas uma lenda ganha vida. E a cada história contada, uma verdade angustiante se revela. Nem todos os mistérios foram desvendados. Existem lugares dentro do Brasil profundo onde o tempo parece ter parado, e nesses lugares as pessoas ainda acreditam que o sobrenatural caminha ao lado delas. A Mata Fechada é um desses lugares. Naqueles cantos do interior onde as estradas de terra se perdem nas sombras das árvores, há relatos sobre o que muitos chamam de criaturas da noite. Não são animais conhecidos. São seres que se movem de forma estranha, com olhos que brilham na escuridão e passos leves, como se fossem feitos para se camuflar. Em uma pequena cidade no interior da Bahia, um homem que trabalhava como vaqueiro jurou que viu uma dessas criaturas. Ele estava em uma fazenda isolada, cuidando de um rebanho à noite, quando sentiu o silêncio se tornar pesado. O vento parou. O barulho dos animais cessou. Ele olhou para os arbustos e, por um instante, viu dois olhos brilhando no meio da escuridão. Era uma figura alta, com a pele pálida e o rosto... Bem, o rosto parecia mais uma sombra, como se não tivesse expressão alguma. Eles descrevem um cheiro forte de terra molhada e um frio que se espalha, mesmo no auge do calor nordestino. Em algumas ocasiões, os gritos de animais podem ser ouvidos ao longe, como se algo estivesse perseguindo-os. Mas o mais aterrador é que ninguém consegue ver com clareza o que está ali. Quando os moradores tentam observar, há uma névoa espessa que toma conta da área, dificultando a visão. E é nesse momento que, geralmente, as criaturas aparecem. O mais perturbador de todos os relatos é de uma mulher que morava em uma casa isolada perto de uma mata fechada. Ela contou, com uma calma estranha, que uma noite, durante um tempestuoso mês de agosto, uma figura esquelética apareceu à sua porta. A mulher estava sozinha em casa. Foi uma batida forte na porta que a fez se aproximar. Ao abrir, ela se deparou com um homem alto, vestindo roupas rasgadas, que parecia não ter corpo. A pele era fina, quase translúcida, e o homem sussurrou: "Você me vê? Ou vai me deixar ir embora como da última vez?" Ela nunca soube do que ele estava falando, mas a sensação de medo absoluto a fez fechar a porta rapidamente. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. O relógio de sua sala parou de funcionar exatamente à meia-noite. Por mais que tentasse, o relógio nunca mais voltou a funcionar. Os vizinhos confirmaram que antes dessa noite aquela casa sempre teve o som do relógio ecoando pela vizinhança, mas depois daquela noite, o silêncio tomou conta. Essas criaturas, essas presenças, elas parecem seguir uma lógica própria. Muitas vezes o que as pessoas veem não é visível para todos. E o mais assustador é que não se sabe o que elas querem. Elas apenas se apresentam e desaparecem, deixando para trás o eco do medo. Na cidade de São João do Rio Verde, no interior de Goiás, há uma história que percorre as gerações. Antigamente, os moradores falavam sobre uma entidade conhecida como o Vingador. A história começa com a lenda de um homem que teria sido injustiçado e, no leito de morte, jurou vingança sobre aqueles que o haviam traído. Esse homem, chamado Antônio Duarte, foi encontrado morto nas margens de um rio que cortava a cidade. Mas seu espírito, ou algo que ele se tornou, não descansou. Ele aparecia sempre em noites de lua cheia, caminhando pelos campos ao redor do rio. O mais impressionante é que algumas pessoas que dizem ter o privilégio de ver a figura do Vingador afirmam que ele não tinha rosto. Em vez disso, uma sombra densa ocupava seu lugar, como se ele fosse uma mancha nas trevas. No entanto, o mais estranho é que ele não ataca as pessoas.
Pelo contrário, ele se aproxima, e no momento em que o avistam, as pessoas ficam paralisadas, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Ele apenas observa, com uma intensidade que faz o coração acelerar. Muitas pessoas, após verem o Vingador, falam de uma sensação de culpa inexplicável, como se tivessem cometido um erro grave. Esse erro não é algo que pode ser explicado, mas algo que parece ser carregado nas almas dessas pessoas, como um peso que nunca se pode tirar. Faz parte do cotidiano. São mistérios que têm sido passados de geração em geração como uma tradição, quase como uma forma de alertar. Esses mistérios são parte de um Brasil invisível, onde as sombras parecem tomar vida, onde a realidade e o sobrenatural se misturam em um lugar distante das grandes cidades e dos olhos do mundo moderno. Em cada canto do interior existe uma história, um mistério não resolvido, um grito perdido na noite. E o que você ouviu até agora é só a ponta do iceberg. Ainda há muitos outros casos que ficam escondidos, aguardando para serem contados, esperando para aqueles corajosos o suficiente para encarar. Se você quer ouvir mais, deixe seu like e se inscreva no canal, porque na próxima parte você vai conhecer relatos ainda mais intensos que irão fazer você olhar para o Brasil com outros olhos. O interior do Brasil guarda silêncios que não são vazios. Eles carregam memória. E algumas dessas memórias se recusam a desaparecer. Há lugares onde as pessoas aprendem desde cedo a não sair de casa depois de certo horário, não por medo de assalto, mas por respeito ou sobrevivência. Em uma região afastada do interior do Paraná, existe uma estrada de terra que liga duas pequenas comunidades rurais. Durante o dia, ela é comum. À noite, ninguém passa por ali sem sentir algo estranho. Moradores contam que, depois da meia-noite, é possível ouvir passos acompanhando quem caminha pela estrada. O detalhe é que quando a pessoa para, os passos continuam por alguns segundos, como se algo estivesse andando sozinho. Um agricultor mais velho contou que, certa vez, voltava para casa quando sentiu alguém caminhando atrás dele. Pensou ser algum conhecido. Chamou. Ninguém respondeu. Quando se virou, viu apenas uma sombra alta, parada no meio da estrada. Ela não se mexia, mas parecia crescer, como se aproximasse sem dar um passo sequer. O homem correu e jura que ouviu uma voz baixa dizendo seu nome, do jeito exato que só a mãe dele chamava quando ele era criança. Desde esse dia, ele nunca mais voltou naquela estrada depois do pôr do sol. Em outra região, no interior do Maranhão, há relatos sobre uma fazenda abandonada que ninguém consegue comprar. Todos os que tentaram desistiram antes mesmo de passar a primeira noite. O local foi cenário de conflitos antigos, mortes que nunca foram investigadas e enterros improvisados. À noite, dizem que luzes aparecem no meio do pasto. Não são lanternas, não são carros. São pontos de luz azulada que flutuam lentamente, como se procurassem algo. Um casal que tentou morar na fazenda contou que, na segunda noite, ouviu passos dentro da casa. Mas não eram passos comuns. Pareciam arrastar algo pesado pelo chão. Quando abriram a porta do quarto, viram marcas profundas no piso, como se algo tivesse sido puxado ali. Mas não havia ninguém. Na manhã seguinte, o gado estava todo reunido em um canto do pasto, agitado, olhando fixamente para a casa. Nenhum animal se aproximava da porta. O casal foi embora no mesmo dia. No interior do Amazonas, há histórias ainda mais perturbadoras. Ribeirinhos falam de algo que surge próximo aos rios durante a madrugada. Não é animal. Não é gente. Eles dizem que a água fica estranhamente parada, mesmo com correnteza. O ar esfria, e um som parecido com respiração profunda pode ser ouvido. Quem vê, descreve uma figura alta,
magra demais, com braços longos e movimentos lentos. Ela não ataca. Ela observa. Um pescador contou que ficou paralisado quando percebeu que aquela coisa estava imitando seus movimentos. Quando ele levantava o braço, ela levantava também. Quando ele se afastava, ela avançava. Ele só conseguiu fugir quando começou a rezar em voz alta. No instante em que pronunciou o nome de Jesus, a figura mergulhou no rio. E a água voltou a correr normalmente. Essas histórias se repetem em diferentes estados, com detalhes assustadoramente parecidos. Sempre à noite. Sempre em lugares isolados. Sempre envolvendo algo que parece testar o medo humano. No interior do Rio Grande do Sul, existe um cemitério antigo onde os moradores dizem ouvir vozes vindo de dentro da terra. Não são gritos, são sussurros. Um vigia noturno contou que, em certa madrugada, ouviu alguém chamando do fundo do cemitério. Quando se aproximou, percebeu que o som vinha de uma sepultura antiga, sem nome. O chão começou a tremer levemente. Ele sentiu cheiro de terra molhada e algo parecido com ferrugem. O homem largou a lanterna e saiu correndo. Nunca mais voltou ao trabalho. O mais estranho é que, no dia seguinte, a sepultura estava aberta. Mas não havia sinal de escavação. As pessoas do interior dizem que existem coisas que não devem ser perturbadas. Coisas que ficam quietas enquanto ninguém mexe, mas que se manifestam quando alguém se aproxima demais. E talvez o mais assustador não seja o que aparece, mas o que observa em silêncio, esperando o momento certo. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo relatos como esses. E se inscreva, porque ainda existem histórias muito mais perturbadoras para contar. Na próxima continuação, você vai ouvir relatos sobre crianças que falam com quem ninguém vê, casas onde o tempo se repete e um sino antigo que toca sozinho, mesmo depois de ter sido enterrado. No interior do Brasil, o sobrenatural não bate na porta. Ele apenas espera você olhar para o lado errado. Na hora errada, existem histórias que os moradores do interior só contam em voz baixa, não por vergonha, mas por medo de chamar atenção. Em algumas cidades pequenas, as pessoas aprendem desde cedo que certas coisas não devem ser comentadas à noite, principalmente quando as crianças estão por perto. No interior de Santa Catarina, uma professora aposentada contou algo que nunca esqueceu. Durante anos, ela dava aula para crianças de uma escola rural, cercada por mato e estrada de terra. Certa manhã, um aluno de 7 anos começou a desenhar sempre a mesma coisa. Uma figura alta, completamente preta, sem rosto, parada no fundo da sala. A professora perguntou quem era. O menino respondeu com naturalidade que era o homem que vinha buscar os colegas. Quando ela insistiu, o menino disse que ele ficava perto da porta e apontava para algumas crianças. Segundo ele, essas crianças não voltavam mais. A professora achou que fosse imaginação, até que meses depois, 2 crianças daquela turma se mudaram de repente, sem despedida, sem explicação. Anos depois, ela descobriu que ambas as famílias haviam passado por tragédias graves logo após deixarem a cidade. No interior de Mato Grosso, existe uma casa onde o tempo parece não seguir as mesmas regras. Quem entra, perde a noção das horas. Um casal relatou que entrou nessa casa apenas para se abrigar da chuva. O local parecia abandonado. Móveis antigos, poeira acumulada. Eles disseram que ficaram ali por poucos minutos. Conversaram pouco. Quando saíram, o céu estava completamente escuro. Quem ouve sente vontade de seguir o som. Uma sensação estranha, quase irresistível. Um homem contou que, certa noite, começou a seguir o choro. Quanto mais se aproximava da água, mais forte o som ficava. Quando ele chegou à beira do açude, o choro parou de repente. O silêncio ficou pesado. Foi então que ele viu uma silhueta pequena, de costas, parada sobre a água. Ela não afundava.
Ao chamar, a figura virou lentamente o rosto. E não tinha feições. O homem caiu para trás e acordou horas depois em casa, sem saber como chegou ali. Desde esse dia, ele nunca mais se aproximou do açude depois do pôr do sol. No interior de Pernambuco, há uma estrada conhecida por causar confusão mental. Quem passa por ela à noite relata esquecimento, tontura e sensação de estar sendo observado. Um motorista disse que dirigia por ali quando viu várias pessoas paradas na beira da estrada, todas imóveis, todas olhando para ele. Quando passou, percebeu que nenhuma delas tinha rosto, apenas sombras. O carro apagou por alguns segundos. Quando voltou a funcionar, não havia mais ninguém. Ele dirigiu direto para casa e, por semanas, acordava sempre às 3 da madrugada, com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama. Esses relatos se espalham pelo país inteiro, estados diferentes, pessoas que nunca se conheceram, mas descrevem as mesmas sensações, o mesmo de quem viveu. São experiências que mudam a forma como a pessoa enxerga o mundo. E à noite? Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, existe uma ponte antiga que cruza um rio quase seco. Durante o dia, crianças brincam por perto. À noite, ninguém atravessa. Moradores dizem que depois da meia-noite é possível ouvir passos sobre a ponte, mesmo quando não há ninguém. O som não é apressado, é lento, como se algo estivesse caminhando sem pressa, sabendo exatamente para onde vai. Um homem que trabalhava como vigia contou que certa noite decidiu observar de longe. Viu uma figura atravessando a ponte. Não era sólida, parecia feita de sombra. Quando a figura chegou ao meio da ponte, parou. Virou o rosto lentamente e olhou diretamente para ele. O vigia sentiu um frio profundo, como se o corpo estivesse desligando. Ele não conseguiu se mexer. Só voltou a si quando o sol começou a nascer. No interior de Alagoas, existe um sítio onde os moradores relatam algo ainda mais perturbador. À noite, ouvem conversas vindas do quintal, risos baixos, chamados pelo nome. Quem responde nunca vê ninguém. Mas depois disso começa a ter sonhos estranhos com pessoas desconhecidas, que parecem saber demais sobre sua vida. Uma senhora contou que ouviu alguém chamando seu nome com a voz exata do marido, falecido há anos. Ela quase respondeu, mas lembrou do conselho da avó. Nunca responda quando chamarem à noite. No interior de Goiás, há uma estrada cercada por mato fechado, onde motoristas relatam ver uma procissão silenciosa. Pessoas vestidas de branco, andando lentamente, sem carregar velas, sem falar. Quando o carro se aproxima, elas param e olham. Não têm olhos. São apenas rostos pálidos, lisos. Quem vê essa procissão passa dias sem conseguir dormir direito. Relatam sensação constante de estar sendo acompanhado, mesmo dentro de casa. Em uma região rural do Pará, ribeirinhos falam de uma casa que aparece e desaparece. Algumas noites ela está lá, iluminada. Outras noites não existe. Um homem contou que entrou nessa casa acreditando que era de conhecidos. Havia móveis, panela no fogo, cheiro de comida. Mas não havia ninguém. Quando saiu, a casa não estava mais lá. Quando o encontraram, horas depois, ele estava sentado, imóvel, com os olhos abertos. Nunca mais falou a mesma coisa depois daquele dia. Esses lugares não pedem explicação. Eles apenas existem. No interior do Brasil, o sobrenatural não se manifesta com gritos ou aparições exageradas. Ele se mostra aos poucos, observa, espera. E o mais assustador é perceber que essas histórias não estão presas ao passado. Elas continuam acontecendo. Pessoas ainda desaparecem. Elas continuam vivas, esperando alguém cruzar o caminho errado. Na noite errada, há relatos que não assustam no primeiro momento. Eles incomodam depois.
quando a lembrança volta sozinha, sem ser chamada. No interior do Brasil, muitas pessoas dizem que o pior não é ver algo estranho, é sentir. Em uma cidade pequena do interior do Piauí, moradores contam sobre um som que surge do nada durante a madrugada. Não é vento, não é animal. É como se alguém estivesse arrastando algo pesado pela rua de terra. Quem escuta tem a sensação imediata de que não deve olhar pela janela. E quase todos obedecem esse instinto. Um senhor contou que certa noite contrariou o medo. Afastou a cortina devagar e espiou. Não viu ninguém, mas viu marcas profundas no chão, como se algo muito pesado tivesse passado ali. No dia seguinte, as marcas não estavam mais lá, mas o medo ficou. No interior de São Paulo, em uma região de antigas fazendas de café, existe um casarão que ninguém consegue reformar. Sempre que alguém tenta, algo acontece. Ferramentas somem. Paredes recém-pintadas amanhecem manchadas. E trabalhadores relatam ouvir passos no andar de cima, mesmo quando estão sozinhos. Um pedreiro contou que subiu para verificar o barulho. Quando chegou ao corredor, viu portas se abrindo e fechando lentamente, como se alguém estivesse passando por elas. Ele desceu as escadas sem correr, tentando manter a calma. Nunca mais voltou. Moradores antigos dizem que o casarão foi palco de muitas mortes silenciosas, daquelas que não aparecem em registro nenhum, e que o lugar não aceita ser tocado. No interior do Acre, há uma trilha na mata que os moradores evitam depois do entardecer. Quem entra sente que está sendo observado o tempo todo. Um jovem relatou que resolveu atravessar a trilha para encurtar caminho. Ouviu galhos quebrando atrás dele, sempre no mesmo ritmo dos seus passos. Quando parou, o som parou. Quando andou, o som voltou. Ele decidiu correr. Sentiu algo muito próximo de suas costas, como uma respiração quente. Quando saiu da mata, caiu no chão, sem forças. Por dias, acordava de madrugada com a sensação de estar novamente naquela trilha, e sempre ouvia o mesmo som de passos. No interior do Rio de Janeiro, em uma vila pequena próxima à serra, moradores falam de uma casa onde as pessoas entram, mas nem sempre saem do mesmo jeito. Uma mulher contou que entrou para pedir informação. Dentro da casa, tudo parecia normal, mas o tempo parecia estranho. A conversa durou poucos minutos. Quando ela saiu, percebeu que o dia havia avançado demais. Horas haviam passado. Depois disso, ela começou a esquecer pequenas coisas, nomes, datas, caminhos que conhecia desde criança. Desde então, sempre às 3 da madrugada, ele acorda com a sensação de que alguém está parado ao lado da cama. Essas histórias se espalham porque o medo também viaja. Ele passa de pessoa para pessoa, de geração para geração. No interior do Brasil, não é preciso ver para acreditar. Basta ouvir, basta sentir. E talvez o mais assustador seja isso. Essas coisas não parecem querer machucar de imediato. Elas observam, acompanham, esperam, como se estivessem aprendendo. Alguns dizem que o interior guarda portais antigos. Outros acreditam que são memórias que se recusam a desaparecer. Há quem diga que é castigo, aviso ou presença. Mas todos concordam em uma coisa. Há lugares onde não se deve ficar depois que o sol se põe. Há caminhos que não devem ser repetidos. E há vozes que nunca devem ser respondidas. Porque no interior do Brasil, quando algo chama, nem sempre quer ser visto. Às vezes, só quer que você saiba que não está sozinho. Em muitas cidades pequenas, existe um tipo de medo que não tem nome. Ele não vem de histórias contadas para assustar crianças. Ele nasce da experiência. No interior do Brasil, há pessoas que mudam completamente de comportamento depois de certas noites. Elas não explicam. Apenas evitam alguns lugares, alguns horários, alguns assuntos. No interior do Espírito Santo,
Moradores de uma região rural falam de um som que vem das colinas durante a madrugada. Não é grito, não é canto. É um lamento baixo, contínuo, que parece atravessar o vento. Quem ouve sente um aperto no peito, como se estivesse lembrando de algo triste que nunca viveu. Alguns choram sem saber por quê. Um homem contou que ouviu esse som pela primeira vez voltando para casa à noite. Parou o carro para escutar melhor. No mesmo instante, o som cessou. O silêncio ficou tão forte que ele ouviu o próprio coração. Então, sentiu claramente alguém se aproximando do carro, embora não visse nada. As portas travaram sozinhas. Quando conseguiu ir embora, passou semanas sem conseguir dormir direito. Sempre acordava com a sensação de que aquele som estava dentro da cabeça dele. No interior de Mato Grosso do Sul, há uma antiga estação ferroviária abandonada. Durante o dia, ela parece apenas mais uma construção esquecida. À noite, dizem que luzes se acendem dentro dela. Não são lâmpadas comuns. São luzes fracas, amareladas, que se movem de um cômodo para outro. Um jovem entrou no local por curiosidade. Encontrou bancos, trilhos enferrujados e silêncio, mas ouviu passos no andar de cima. Quando subiu a escada, sentiu um cheiro forte de fumaça e óleo, como se um trem ainda estivesse ali. Ouviu vozes conversando, como passageiros esperando algo que nunca chega. Ele saiu correndo quando percebeu que uma das vozes começou a repetir exatamente o que ele estava pensando. No interior do interior de Minas Gerais, existe um trecho de estrada onde o rádio do carro muda sozinho, sempre para a mesma estação, sempre tocando músicas antigas de décadas atrás. Motoristas dizem que quando tentam desligar, o som volta. E por alguns segundos, dá para ouvir algo além da música, como se alguém estivesse respirando muito perto do microfone. Uma mulher contou que, ao passar por esse trecho, ouviu seu nome ser sussurrado entre uma música e outra. Ela acelerou e só conseguiu parar o carro quilômetros depois, tremendo. No interior do Amapá, há comunidades ribeirinhas que falam de algo que anda sobre a água durante a noite. Não faz ondas. Não afunda. Quem vê descreve uma silhueta longa, quase transparente, que se move lentamente pelo rio. Ela não olha para as casas, mas sabe quando alguém está observando. Um pescador contou que sentiu um peso enorme no peito ao ver a figura. Teve a sensação clara de que, se chamasse a atenção dela, não voltaria para casa. Esses relatos não vêm de uma única região. Eles surgem em estados diferentes, em épocas diferentes, mas carregam o mesmo padrão: a sensação de ser observado, a distorção do tempo, o silêncio pesado, o horário repetido. 3 da madrugada. No interior do Brasil, muitos dizem que esse horário não pertence totalmente a este mundo. É quando o dia ainda não chegou e a noite ainda não foi embora. Há quem diga que certas coisas caminham melhor nesse intervalo, que observam quem cruza seus caminhos, que escolhem. E talvez seja por isso que alguns moradores dizem com tanta certeza que nem todo lugar foi feito para ser habitado, nem toda estrada foi feita para ser cruzada, nem todo som foi feito para ser respondido, porque algumas presenças não querem conversa, querem apenas ser notadas, e quando isso acontece, nada volta a ser exatamente como antes. Alguns moradores do interior dizem que o verdadeiro perigo não está no que aparece, mas no que se acostuma a ficar. Há pessoas que convivem por anos com algo estranho, sem perceber de imediato. Só depois entendem que nunca estiveram sozinhas. No interior da Paraíba, existe uma vila pequena onde muitos moradores relatam a mesma sensação ao acordar de madrugada. A impressão clara de que alguém está sentado na beira da cama. Não é um peso físico, é uma presença, um silêncio diferente. Uma senhora contou que sentia isso desde jovem. Nunca via nada, mas sempre que abria os olhos percebia que não estava só. Certa noite, criou coragem e falou em voz baixa:
Seja lá o que for, vá embora. No mesmo instante, sentiu um frio intenso e ouviu um suspiro, como de alívio ou de frustração. Depois disso, nunca mais sentiu a presença, mas também nunca mais dormiu sem a luz acesa. No interior de Rondônia, trabalhadores rurais falam de um trecho de mata onde o som parece falhar. Sempre acordava com a impressão de que alguém havia observado seus pensamentos. No interior do Rio Grande do Sul, existe uma antiga casa de madeira que ninguém aceita desmontar. Dizem que, quando alguém tenta retirar uma tábua, escuta batidas vindas de dentro das paredes. Não são estalos de madeira velha, são batidas ritmadas, como resposta. Um carpinteiro contou que, ao retirar uma porta, ouviu claramente uma voz sussurrar: "Ainda não." Ele largou as ferramentas e nunca mais voltou. No interior do Maranhão, moradores relatam algo ainda mais inquietante. Há noites em que sombras passam pelas janelas das casas, mesmo quando não há ninguém do lado de fora. As sombras não têm forma definida, mas se movem como pessoas andando lentamente. Quem tenta observar por muito tempo começa a sentir dor de cabeça, enjoo e uma sensação estranha de tristeza profunda, sem motivo. Alguns dizem que essas sombras são lembranças que não encontraram descanso. Outros acreditam que são presenças que se alimentam da atenção. No interior do Brasil, muitos aprenderam uma regra simples: quanto menos se olha, melhor. Há também relatos de lugares onde fotos não funcionam. Câmeras travam, celulares desligam sozinhos. No interior do interior de Minas, um jovem tentou gravar vídeos em uma estrada conhecida por histórias estranhas. Sempre que apontava a câmera para um certo ponto da estrada, o vídeo corrompia. Na última tentativa, ao revisar o áudio, ouviu algo que não lembrava de ter escutado na hora: uma respiração lenta. E seu nome, dito com extrema clareza. Ele apagou tudo. Nunca mais voltou lá. Essas histórias não vêm com explicação. Elas não pedem entendimento, talvez porque algumas coisas não querem ser compreendidas, apenas reconhecidas. No interior do Brasil, o sobrenatural não se apresenta como espetáculo. Ele se infiltra, se mistura à rotina e espera. Espera alguém atravessar o limite, responder ao chamado, olhar por tempo demais. E quando isso acontece, a pessoa percebe que certos silêncios não são vazios, são cheios de algo que observa. E lembra, em muitos lugares do interior, existe um tipo de conhecimento que não se aprende em livros. Ele é passado em silêncio, por gestos, por avisos curtos. Não vá por ali. Não fique fora depois desse horário. Se ouvir, finja que não ouviu. Esses avisos quase nunca vêm acompanhados de explicação, porque quem explica, revive. No interior de Sergipe, moradores de uma região rural contam sobre uma antiga estrada usada antigamente para levar doentes até a cidade vizinha. Hoje ela está praticamente abandonada. O mato tomou conta, mas à noite dizem que ainda se ouvem passos. Não são passos correndo, são passos cansados, arrastados, como de alguém que não tem mais forças, mas continua andando. Um homem contou que decidiu atravessar a estrada para encurtar caminho. No meio do percurso, ouviu uma tosse atrás de si, depois outra. E outra. Ele acelerou o passo. As tosses acompanharam. Quando parou e se virou, não viu ninguém. Mas sentiu um cheiro forte de remédio antigo e álcool. Um cheiro que ele lembrava da infância, dos postos de saúde antigos. Ao chegar em casa, percebeu que suas roupas estavam úmidas, como se tivesse atravessado uma neblina espessa. Naquela noite, sonhou que caminhava pela estrada, mas nunca chegava ao fim. No interior do Pará, há um relato que se repete entre comunidades diferentes. Falam de uma canoa que surge no rio durante a madrugada, sem barulho de remo, sem ondulação. Ela passa devagar,
sempre no mesmo sentido. Nunca há ninguém visível dentro. Quem vê sente um medo profundo, acompanhado de uma certeza estranha. Aquilo não deve ser seguido. Um pescador contou que, certa noite, decidiu remar atrás da canoa. Por mais que remasse, nunca se aproximava. A distância permanecia igual. De repente, o rio ficou completamente silencioso, sem insetos, sem água batendo. Ele sentiu algo atrás de si na própria canoa. Não ousou se virar. Começou a rezar em voz baixa. Quando chegou à margem, estava sozinho. Mas a marca de um peso extra ficou visível na madeira da canoa por dias. No interior de São Paulo, em um bairro antigo que praticamente desapareceu com o tempo, moradores relatam algo diferente. Casas que parecem normais durante o dia mudam à noite. Janelas surgem onde não existiam. Portas aparecem fechadas, mesmo em casas abandonadas. Uma mulher contou que, voltando tarde, viu luz acesa em uma casa que sempre esteve vazia. Curiosa, se aproximou. Pela janela, viu uma família sentada à mesa, em silêncio. Ninguém se movia. Ninguém comia. Quando ela bateu palmas para chamar atenção, todos viraram o rosto ao mesmo tempo. Os olhos eram vazios, sem brilho. No dia seguinte, a casa estava novamente abandonada, sem sinal de luz, móveis ou moradores. No interior do Ceará, há um trecho de sertão onde o vento carrega vozes, não palavras completas, fragmentos. Quem passa por ali sente pensamentos que não parecem seus, lembranças de coisas que nunca viveu, tristezas que não explicam. Um homem contou que, ao atravessar o local, começou a se lembrar de um filho que nunca teve. Sentiu saudade, culpa, dor. Quando saiu do trecho, a sensação passou. Mas o sentimento ficou. Até hoje, ele evita aquele caminho. No interior do Brasil, muitas histórias falam da mesma coisa, mesmo sem usar as mesmas palavras. Falam de lugares que guardam, que absorvem, que devolvem algo diferente. Alguns dizem que são memórias antigas, acumuladas com o tempo. Outros acreditam que são presenças que aprenderam a imitar sentimentos humanos. Há também quem diga que certos lugares não querem machucar. Querem companhia, querem ser lembrados. Mas esse é o perigo, porque quem permanece tempo demais, quem escuta com atenção demais, quem responde ao chamado errado, acaba carregando algo consigo. No interior do Brasil, nem todo medo vem com grito. Às vezes ele vem como saudade, como silêncio, como a sensação estranha de que algo ficou para trás, mesmo quando você já foi embora. E talvez seja por isso que tantos moradores dizem com tanta certeza que algumas histórias não devem ser investigadas. Não porque não tenham resposta, mas porque a resposta nunca vem sozinha. Ela sempre volta acompanhada. Há relatos que não se espalham porque assustam demais. Eles se espalham porque explicam coisas que as pessoas nunca souberam nomear. No interior do Brasil, muitos moradores dizem que certos lugares parecem reagir à presença humana, como se percebessem quando alguém chega e decidissem se mostrar. No interior de Mato Grosso existe uma antiga fazenda abandonada, cercada por pasto alto e árvores retorcidas. Durante o dia, ela parece apenas esquecida. À noite, o lugar muda. Moradores afirmam que é possível ver luzes se acendendo nos cômodos, uma a uma, como se alguém estivesse andando pela casa. Mas nunca há barulho de passos, nunca há vozes. Um rapaz que tentou passar a noite ali contou que acordou com a sensação de que alguém estava andando ao redor da cama. Não ouviu o chão ranger. Apenas sentiu o colchão afundar levemente, como se algo pesado se aproximasse. Ele fechou os olhos e fingiu dormir. Sentiu uma presença muito próxima do rosto. E então ouviu uma frase dita bem devagar, em tom neutro. Você não é daqui. Ele saiu antes do amanhecer e nunca mais voltou. No interior do interior de Minas Gerais, há um vilarejo quase esquecido, com poucas casas e muitos terrenos vazios. Quem passa por ali sente uma estranha dificuldade para lembrar do caminho depois.
Um caminhoneiro contou que atravessou o vilarejo à noite e teve a sensação de estar dando voltas. As mesmas casas apareciam repetidas vezes. O mesmo poste quebrado. O mesmo cachorro parado na esquina, olhando fixamente. Quando finalmente saiu do lugar, percebeu que o relógio marcava um horário impossível. Ele tinha perdido quase 3 horas sem perceber. Dias depois, ao tentar explicar o caminho para outra pessoa, simplesmente não conseguia lembrar por onde tinha passado. No interior do Amazonas, ribeirinhos falam de uma coisa que não gosta de ser observada. Ela aparece como um reflexo estranho na água, principalmente em noites sem lua. Quem olha por tempo demais começa a sentir náusea e uma tristeza profunda, sem motivo. Alguns relatam ouvir pensamentos que não parecem seus. Um homem contou que viu o reflexo e, por curiosidade, continuou olhando. Sentiu uma vontade intensa de entrar no rio. Não para nadar, para desaparecer. Ele só conseguiu se afastar quando outra pessoa o chamou pelo nome em voz alta. Depois disso, evitou o rio por meses. No interior do Piauí, moradores contam sobre uma antiga capela que permanece fechada há décadas. À noite, dizem que é possível ouvir alguém ajoelhando no chão de pedra. O som não é alto, é respeitoso, contido. Um homem que se aproximou ouviu claramente uma voz rezando, mas não conseguiu identificar as palavras. Era como se a oração não fosse feita em nenhuma língua conhecida. Quando o som parou, ele sentiu uma paz estranha, mas também uma tristeza profunda, como se algo tivesse sido interrompido antes de terminar. No interior do Brasil, muitas histórias não falam de ataques, gritos ou violência. Elas falam de presenças. Presenças que observam, que imitam, que aprendem. Algumas parecem ligadas a lugares, outras parecem seguir pessoas. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante. Porque há moradores que afirmam que certas coisas não ficam onde aparecem pela primeira vez. Elas acompanham, esperam, se aproximam aos poucos, não como ameaça, mas como lembrança constante. No interior, dizem que quando alguém muda depois de uma experiência dessas, não é porque enlouqueceu. É porque passou a perceber algo que sempre esteve ali. Algo que não precisa ser visto para existir. Algo que não faz barulho, mas deixa marcas. E talvez seja por isso que tantas histórias terminem sem explicação. Não porque não haja resposta, mas porque quem entendeu nunca mais conseguiu explicar do mesmo jeito, porque certas verdades não gritam, elas permanecem. E no interior do Brasil, algumas permanecem há muito, muito tempo. Em alguns lugares do interior, o medo não chega de repente. Ele se instala devagar, como quem não pretende ir embora. Há pessoas que dizem que o primeiro sinal é a mudança no ar. Não fica frio, não fica quente, fica diferente. No interior de Goiás, moradores de uma região rural falam de uma casa simples, de madeira, que nunca permanece vazia por muito tempo. Sempre alguém tenta morar ali. Sempre alguém vai embora. Não por barulho, não por aparições claras, mas por uma sensação constante de estar sendo avaliado. Um homem contou que, desde a primeira noite, sentia que a casa respirava junto com ele. Quando se mexia na cama, o assoalho estalava em resposta. Quando acordava assustado, o silêncio parecia se aproximar. Certa madrugada, acordou com a certeza de que havia alguém em pé no quarto. Não viu nada, mas sentiu que aquilo sabia que ele estava acordado. No dia seguinte, encontrou marcas de pés no chão de terra do quintal. Pés grandes demais. E apenas um par.
No interior de Minas Gerais, há um relato que passa de geração em geração sobre uma estrada que não deve ser usada quando está encoberta por neblina. Quem entra nela diz que a visão começa a se fechar. O som fica distante e pensamentos estranhos surgem, como se alguém estivesse sussurrando ideias que não pertencem à pessoa. Um senhor contou que atravessou essa estrada uma vez e teve a sensação de esquecer quem era. Por alguns minutos, não lembrava o próprio nome nem para onde ia. Quando a neblina se dissipou, ele estava parado no acostamento, com o carro desligado e as mãos tremendo. Nunca mais passou por ali. No interior do Maranhão, pescadores falam de uma noite específica em que o rio fica errado. A água não reflete o céu corretamente. As estrelas parecem deslocadas. Quem pesca nessa noite sente um peso estranho no corpo, como se estivesse sendo puxado para baixo, mesmo em terra firme. Um homem contou que ouviu algo se movendo sob a água, acompanhando seus passos pela margem. Não fazia ondas, não fazia som. Ele largou tudo e correu. Dias depois, encontrou sua rede rasgada, longe do rio, como se tivesse sido jogada ali. No interior de São Paulo, existe um bairro antigo onde algumas casas parecem ocupadas, mas ninguém vê moradores. Luzes se acendem, cortinas se movem. Som de televisão baixa pode ser ouvido, mas nunca há carros. Nunca há vozes claras. Uma mulher contou que, certa noite, viu alguém parado atrás da cortina, observando a rua. Quando passou novamente, a figura estava na mesma posição. No dia seguinte, a casa estava completamente vazia por dentro. Sem móveis, sem poeira, como se nunca tivesse sido habitada. No interior do Pará, há trilhas onde bússolas falham e celulares perdem sinal. Moradores dizem que ali o chão escuta. Quem caminha por essas trilhas sente vontade de falar, contar segredos, confessar coisas que nunca disse a ninguém. Um jovem contou que começou a falar sozinho enquanto andava. Só percebeu quando ouviu a própria voz ecoando, respondida por outra, idêntica, mas atrasada alguns segundos. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. Esses relatos têm algo em comum. Nada acontece de forma explosiva. Não há monstros evidentes. Não há ataques diretos. Há permanência. Algo que observa, registra, espera. Algo que não precisa assustar para marcar. No interior do Brasil, muitos acreditam que certas presenças não pertencem ao tempo. Elas não têm pressa, não se revelam por completo, elas apenas convivem. E talvez o mais inquietante seja isso. Algumas dessas coisas não querem que você vá embora. Elas querem que você fique, mesmo depois de partir. Porque há lugares onde uma parte de quem passa nunca sai completamente. Fica ali, misturada ao silêncio, esperando o próximo que chegue. Em certas regiões afastadas, existe a ideia de que o interior não guarda apenas histórias antigas. Ele acumula presenças. No interior do Piauí, moradores de uma pequena comunidade evitam atravessar um campo específico depois do pôr do sol. Durante o dia, o lugar é comum. Terra seca, arbustos baixos, silêncio. À noite, o campo parece ganhar profundidade. Quem passa ali sente como se o chão estivesse mais longe do que deveria. Os passos demoram a chegar. O próprio corpo parece atrasado em relação à mente. Um homem contou que, ao atravessar o campo à noite, teve a impressão de ver pessoas paradas ao longe. Não se moviam, não se aproximavam, apenas observavam. Quando chegou ao outro lado, percebeu que havia levado quase 1 hora para atravessar um espaço que normalmente levava 5 minutos. No interior do Rio Grande do Sul, há uma antiga estância onde os animais se recusam a entrar em um dos galpões. Cavalos empacam, cães rosnam, gado se agita. Não há cheiro estranho. Não há ruído. Mas quem entra sente uma pressão no peito, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertence. Um peão contou que, certa vez, precisou entrar ali para buscar ferramentas. Enquanto estava dentro, ouviu passos acompanhando os seus sempre no mesmo ritmo.
Quando parava, os passos paravam. Quando andava, eles voltavam. Ao sair, teve a certeza de que não esteve sozinho em nenhum momento. No interior da Bahia, existe uma vila onde moradores dizem que algumas pessoas voltam diferentes. Não mais silenciosas, não mais agitadas, mas vazias. Essas pessoas continuam vivendo normalmente, conversam, trabalham, dormem, mas não sonham mais. Uma senhora contou que seu marido passou uma noite fora, dizendo que tinha se perdido em uma estrada de terra. Quando voltou, estava calmo demais. Nunca mais falou do ocorrido. Nunca mais contou histórias. Nunca mais demonstrou medo. Pouco tempo depois, morreu dormindo, com o rosto tranquilo demais para alguém que acabou de partir. No interior do Amazonas, ribeirinhos falam de um trecho do rio onde o silêncio se torna absoluto. Nem insetos, nem vento, nem água batendo. Quem entra nesse trecho sente a sensação de estar sendo esquecido, como se o mundo lá fora estivesse se afastando. Um homem contou que, enquanto remava, esqueceu o nome da própria filha. Entrou em desespero, remou com força até sair do trecho. Minutos depois, a memória voltou. Mas a sensação de quase ter sido apagado nunca foi embora. No interior do Paraná, há uma estrada cercada por mata fechada, onde o rádio do carro sempre sintoniza vozes antigas. Não músicas, não programas. Vozes conversando em tom baixo, como se o motorista estivesse ouvindo algo que não foi feito para ele. Alguns reconhecem palavras em português antigo. Outros dizem ouvir nomes sendo chamados. Um motorista contou que ouviu seu próprio nome, pronunciado exatamente como só sua mãe falava quando ele era criança. Ele desligou o rádio. A voz continuou, agora vinda do banco de trás. No interior do Brasil, o medo raramente se apresenta como algo imediato. Ele se manifesta como estranhamento prolongado. É a sensação de que certos lugares não reagem bem à presença humana, como se estivessem cheios demais, e cada pessoa que passa acrescentasse mais um peso invisível ao ambiente. Talvez por isso muitos moradores antigos evitem explicar demais. Eles apenas dizem: não mexe com isso, não anda ali à noite, não responde quando ouvir, porque há coisas que não precisam se mostrar, elas só precisam que alguém perceba que estão ali. E quando você percebe, elas percebem você também, e a partir desse momento, o interior deixa de ser apenas um lugar no mapa. Ele se torna algo que lembra de quem passou por ele.